Olá, pessoal. Nós estamos, então, no tópico 6, falando sobre o plano de negócios. Nós vamos falar do plano de negócios sobre as suas definições e ferramentas. A aula que nós tivemos ao vivo, nós conversamos sobre as definições, e agora eu retomo o finalzinho da nossa parte 1, e iniciamos a parte 2. Então, as nossas ferramentas, né? Como ferramentas para clarificar a proposta do plano de negócios, como fazer efetivamente esse plano de negócios, porque às vezes para algumas pessoas falar de plano de negócios, falar em escrever esse documento, acaba sendo um pouco, a visualização um pouco complicada, né? Então a gente começa de uma maneira bem prática, pensando no plano de negócios a partir do Business Model Canvas. O que é essa ferramenta, né? Essa ferramenta ela dá ela traz para a gente uma facilidade de análise da estrutura do negócio. A partir de um esquema, esse que já está mostrado aqui na figura, e depois eu amplio ele para vocês, né? A partir desse esquema, a gente começa a responder algumas perguntas chaves para o negócio. Então, assim, qual o valor que eu vou oferecer para o meu cliente? Aí a gente puxa as aulas teóricas que nós tivemos anteriormente, aquela estratégia do Oceano Azul, lembram? De criar valor para o cliente, gerar valor para o cliente. Então, você vai pensar em que valor, qual é o valor que você vai oferecer para o seu cliente. E, efetivamente, quem é esse seu cliente? Para quem você vai oferecer? E como? Como você vai fazer isso? Né? Então, essas perguntas-chave são muito importantes vocês responderem para começar a estruturar o negócio, a pensar melhor nesse plano de negócios. E, além disso, que volume de recursos que você vai movimentar para isso, para o seu negócio efetivamente acontecer, né? Lembrando, gente, eu sempre falo e aqui continuo lembrando. Aqui nós estamos falando em negócios, né? Negócios, enfim. Mas não necessariamente estamos falando só de empresas, novas empresas, ok? Aqui entendam também como negócios, você incrementar as suas competências. Claro que a gente chama de nomes um pouco diferentes. Quando a gente fala de questões individuais, eu, pessoa física, tenho um desejo de empreender na minha carreira, um desejo de empreender na minha vida, e aí eu vou chamar isso de plano de ação, certo? Enquanto que para empresas a gente chama de plano de negócios. A estrutura, o fazer isso é exatamente o mesmo, a estrutura do plano de ação e a estrutura do plano de negócios. A diferença é, quando você vai perguntar, né, qual o valor a oferecer para alguém, você vai responder pessoalmente, no caso, né, individualmente, pessoa física, você vai tentar identificar que valor você vai agregar à sua vida, ok? Então, a gente pensa de uma maneira um pouquinho diferente, mas as estruturas são exatamente as mesmas, né? Aqui nós estamos seguindo o plano de negócios, mas entendam, então, né, que serve para as duas, a nomenclatura é plano de negócios, mas serve para as duas situações, tá? Continuando, então, respondendo essas perguntas-chave, você vai conseguir estruturar esse documentinho, vamos dizer assim, né? Montar essa estrutura, montar esse esquema do Business Model Canvas, e a partir disso, você consegue ter um pouco mais de clareza do seu negócio para conseguir, então, escrever efetivamente e colocar na formatação do negócio, né? Esse modelo, claro, ele envolve esses elementos, essas perguntas-chave que vocês responderam ali, vão responder, enfim, e ele envolve 9 elementos-chave. Se a gente contar aqui, né, nas caixinhas, os quadradinhos que ele tem aqui, os retângulos, a gente consegue identificar 9 pontos diferentes, e esses 9 pontos explicam a lógica de como a sua organização, de como você vai criar, entregar e capturar valor, certo? Então, esses 9 elementos, quais são eles? Segmentação da clientela, ou seja, a escolha de uma fatia do mercado na qual você vai definir o seu nicho de clientes. Você precisa identificar o seu cliente. Ah, professora, mas eu sou pessoa física. O cliente é você, certo? E para quem você vai... além, claro, né? O cliente é você, sim, mas se você está trabalhando, por exemplo... Ah, eu sou atendente. Eu sei, eu sou vendedor, sou atendente, enfim. O seu cliente são as pessoas, as empresas, obviamente, que podem te contratar também, tá? Mas, voltando aqui, clientela. Esse cliente é quem vai comprar o seu serviço, o seu produto, enfim. Então, você tem que pensar aos olhos do cliente, né, certo? Você vai
pensar como cliente do seu produto, certo? Que vai pagar pelo seu produto ou pelo seu serviço. Você vai ter que fazer aquela visão ao contrário. Por exemplo, você pode, para conseguir realizar esse ponto, você pode visitar os seus possíveis concorrentes, certo? Porque lá efetivamente você vai ser cliente. Supondo, eu quero abrir uma pizzaria. Então, eu vou jantar em pizzarias. Vou tirar aí um dia da semana, ou mais, quem tiver, né, condição e chance, enfim. Mas eu quero montar uma pizzaria, então eu começo a frequentar pizzarias e pensar como cliente, efetivamente cliente, na experiência que eu estou tendo. Vejam, gente, é diferente quando você vai num local, sim, nós somos clientes de vários locais, né? Mas é diferente quando a gente vai num local apenas para desfrutar, enfim. É diferente quando você entra nesse local e você vai realmente vivenciar racionalmente a experiência de cliente. Né? Então, se você é cliente, aliás, se você vai jantar numa pizzaria e vai entrar nela pensando como cliente, pensando que você vai montar um negócio para ser concorrente daquele ali, você vai ter alguns insights do tipo, olha só, o garçom, sei lá, tá de cabelo solto, não deve, eu tenho que, né, que os meus garçons estejam de cabelo amarrado. O garçom veio aqui na minha mesa e derramou, sei lá, pingou água em cima de mim, então na bandeja eu tenho que pedir para que ele leve sempre um guardanapo, algo assim, para evitar pingar em cima dos clientes. Detalhes, gente, detalhes que vocês consigam identificar nessa experiência, certo? E que lhes tragam a visão do que o seu cliente para o seu negócio, né? Qual valor, qual proposta você vai entregar para o seu cliente. A partir dali, identificar qual será o seu cliente, qual será o seu público efetivamente. Eu quero atingir um público mais classe A, classe B e C, eu quero segmentar para público feminino, público masculino, enfim, dependendo do negócio, a experiência e o teste você frequentar locais que te tragam essa experiência de cliente, você vivenciar a experiência de cliente, certo? Para conseguir fazer esse segmentação da clientela. A partir desse ponto de segmentação da clientela, você vai identificar a proposta de valor que você vai oferecer. Que vantagens, que benefícios você vai oferecer para o seu cliente que vão fazer ele efetivamente pensar em você e não no seu concorrente, ok? Lembrem sempre, vocês não oferecem produtos ou serviços. Sim, vocês vão produzir algo, vocês vão entregar, realizar algum serviço, sim, vocês vão. Mas não é somente aquilo que vocês vão entregar, tá? A gente vai conversar isso no tópico 7 sobre missão, e aí vai ficar isso muito mais claro, tá? Vocês entregam para o cliente uma oferta de valor. Não é só... Vamos pensar em quem presta serviços de encanador, por exemplo, né? Quem tem as suas casas aí, e por acaso já aconteceu de ter um cano entupido na cozinha, principalmente, que é o caos, a vida da gente vira um inferno quando um cano entope na cozinha, você sabe o quanto vale, eu não estou falando em preço, tá? Eu estou falando em valor. O quanto vale você encontrar, por exemplo, entupir o seu cano da cozinha 8 horas da noite, fora de horário comercial, fora de expectativa, vamos lá, sábado, 8 horas da noite, que é um horário e um momento que dificilmente, vamos pensar, né, logicamente, dificilmente você encontraria alguém para resolver o seu problema. Por acaso, você está lá folheando o jornal, ou tem um jornal lá perto de você, você encontra lá um anúncio, encanador 24 horas. E aí você liga para a pessoa e a pessoa fala, em 10 minutos estou na sua casa. Quanto vale isso, gente? Quanto vale, certo? Mas, né, tem um limite aí, preço. Não estou falando em preço, eu estou falando em valor. Quando você precisar de novo de um encanador, você não vai nem pensar em outro. Você vai pensar naquela pessoa que veio te socorrer no sábado às 8 horas da noite com o teu cano entupido na cozinha, né? Então, essa é a proposta de valor. Para essa pessoa, gente, isso aqui não foi experiência, é algo que, né, realmente a gente vê acontecer, né? Não, graças a Deus não foi experiência minha, mas a gente vê isso, se a gente olhasse do olhar do encanador, a proposta de valor dele é estar disponível 24 horas, entende? A oferta de valor para ele, que diferencia ele da concorrência, é ele estar disponível 24 horas. Claro, ele vai cobrar um preço um pouco mais alto, sim, óbvio, é sábado, 8 horas da noite, ele está te atendendo, né?
mas ele vai resolver o seu problema. E com certeza isso não tem preço, certo? Ou quem não quer, né? No caso assim, não, eu não vou pagar, porque acontece, né? E a gente sabe que os nossos clientes fazem isso também. Às vezes acabam olhando o preço do produto e ficam aí com um problema, vão postergando o problema por mais tempo. Mas a gente sempre tem que tentar driblar esses percalços, digamos assim, da vida do comerciante ou do prestador de serviços, né? De uma maneira que a gente consiga identificar esse valor e sempre ter isso em mente, de que a gente pode resolver o problema do cliente, a gente pode atender o cliente de uma maneira mais cordial, afetiva o possível, para que ele escolha o nosso negócio. Além disso, na ferramenta, a gente consegue identificar os canais de contato com a clientela. Quais são os canais que eu vou me comunicar e entregar esse valor pelo cliente? Aliás, para o cliente, né? Então, ou, claro, a comunicação com o cliente, ou as próprias vendas, ou a distribuição do produto. E aí vem a questão dos P's, não sei se vocês já ouviram falar dos P's do marketing. Propaganda, promoção e praça, né? Propaganda é como você vai divulgar o seu produto. Promoção não é aqui, gente, referente à promoção, tipo, está em promoção, 50% off, 20% off, não. Não é desconto aqui. Promoção é promover o produto. Como você vai promover o produto? Isso tem a ver com se é um produto, né? Aqui falando em produto ou serviço, né? Mas se for um produto, como é que você vai promover esse produto? Que embalagem que ele vai conter, né? Quais detalhes você vai entregar junto com ele? Eu quero eu quero entregar, sei lá, faço docinhos. Vamos aí, faço docinhos e bolo, né? Como é que eu vou entregar esse bolo? Eu vou entregar esse bolo para o meu cliente numa embalagem de plástico, um prato plástico todo molengão, que o cliente vai ter que, né, fazer malabarismo para segurar ele, ou vou entregar esse bolo dentro de uma caixa. Aqui um adendo, né? Lembrando do bolo e da caixa do bolo. Esses dias a minha sogra comprou um bolo, ele veio dentro de uma caixa de papelão, que se não tivesse escrito em cima, né, o nome da doceria lá, enfim, você não diria que aquela caixa era uma caixa de bolo, você diria que aquela caixa era uma caixa de presente. De tão bonito que veio, né, aquela embalagem. Claro, o cliente paga pela embalagem, sim, mas vejam, vamos pensar aqui na diferença, né? Quando você compra um bolo no mercado, que vem com é um prato de plástico embaixo e uma capa de acetato por cima, assim, né, tampando o bolo, é meio mole aquilo. E você recebe um bolo numa caixa toda estruturada, fechadinha, com um laço em cima. Então, olha as duas apresentações, né? Isso é promover o produto, né? Isso é promoção do produto. A mesma coisa falando em promoção de serviço, quando você vai promover o seu serviço. De novo, usando o exemplo do encanador ou qualquer outro prestador, né? É diferente você receber uma pessoa na sua casa. Eu não digo, gente, que roupa normal tem problema, não. Muito pelo contrário. Mas uma camiseta personalizada, com a sua marca, com o seu nome, o seu telefone, né? Talvez um macacão, um uniforme, algo que te identifique diferente das outras pessoas, entende? Quando você presta um serviço, você é o prestador, você é a pessoa que detém o conhecimento, você é a pessoa que está levando solução para alguém, enquanto prestador de serviço, né? Seja um instalador de coifa, seja serviços gerais, seja jardineiro, seja lá o que for. Você é o cara ou a mulher, ou seja lá quem, né? Que vai levar a solução do problema para aquela pessoa. Então, valorize-se, use um uniforme e, de preferência, que no seu uniforme tenha bem grande, na frente, nas costas, na manga, onde for, a divulgação do seu serviço e o telefone. Por que eu digo isso? Porque várias pessoas, enfim, né, atendem em prédios, por exemplo, e você pega o elevador e às vezes a pessoa está no elevador junto contigo, um outro morador do prédio, e ela olha a sua camiseta e fala, ele é, sei lá, lavador de tapetes ou lavador de sofá. Tá ali escrito, tá na camiseta, limpe seu sofá, lave seu sofá, enfim, o telefone. A pessoa não vai te perguntar, você lava sofá. Talvez ela não pergunte, mas ela vai anotar o teu telefone, porque tá na tua camiseta bem grande.
A mesma coisa, você está lá trabalhando, às vezes, né, de novo, usando o exemplo do prédio, lá embaixo, carregando um sofá, porque você vai lavar, seja lá o que for, e aí a pessoa vê lá de cima nas suas costas, lave seu sofá, pá, telefone. Ela não vai descer lá e vai dizer, você lava o sofá. Não, ela vai anotar o seu telefone. Né? Então, às vezes a gente acha que isso é bobeira, que esse tipo de divulgação é cafona, mas façam, gente. Isso é promoção de serviço, promoção de produto, tá? E também esses canais de contato com a clientela tem tudo a ver com a interface. O que é a interface? É o meio entre cliente e empresa, tá? Então, qualquer tipo de interface que você tenha com o seu cliente e que possa criar essa proposta de valor, né? E que faça o seu cliente decidir pela compra ou pela contratação do seu serviço. Então, contato com a clientela. Além disso, também, né, no Business Model Canvas, a gente vai ter a opção ali para clarificar como é que vai ficar o nosso relacionamento com os clientes. Quais estratégias que eu vou utilizar que conquistem os meus clientes e que faça com que eu supere as expectativas desse cliente, no sentido de fidelizar, né? Superar as expectativas. Então, claro, nesse bloco a gente tem comunicação, atendimento, serviço, tudo ali envolvido com relacionamento com os clientes. Fontes de receita. Então, receitas, ou seja, entradas de dinheiros. Quais as maneiras pela qual o cliente vai pagar pelo valor recebido? Ou seja, venda, assinatura, aluguel, licença, seja lá o que for. Quais as formas que eu vou receber dinheiro, receber reais para o meu negócio sobreviver, certo? Além disso, também, na parte de recursos, né? Quais os recursos que eu vou precisar para que o meu negócio funcione, para que eu consiga desenvolver a minha ideia, né? Então, é o primeiro bloco ali, do lado esquerdo, desse mapa do Canvas, e é destinado à parte operacional do negócio. Então, são os ativos fundamentais. As máquinas, os equipamentos, as instalações, plataformas. Vou utilizar só, por exemplo, Instagram, Facebook. Como é que eu vou trabalhar esse meu negócio? Ele vai ser só digital? Ele vai ser digital e físico? Né? A questão também dos ativos intangíveis. As equipes, quais as pessoas... Tipo, eu preciso de pessoas que sejam expert em informática. Então, isso é uma competência da minha equipe. Então, eu preciso colocar lá que um recurso é uma pessoa que tenha expertise em determinado sistema, por exemplo. Em determinados... ela tem que saber operar uma determinada máquina, né? Você sabe, sim. Você, como gestor, vai saber. Mas você precisa de alguém para você poder delegar as suas tarefas, né? Óbvio. E também a questão de patentes ou registro de marcas. Também é bastante importante aqui, se for importante, relevante, né? Se fizer sentido para o seu negócio, aqui também entra a questão do registro de marcas. E aí também, claro, a atividade principal do negócio. Quais as atividades que são mais importantes? Ou seja, que vão ser constantes na sua ideia, no seu negócio, seja ela a produção, o desenvolvimento de produtos, a capacitação, né? Se você presta serviços, qual é a atividade principal? O que realmente é o coração do seu negócio? Além disso, também no business a gente tem as parcerias-chave, né? Quais fornecedores você vai precisar que sejam seus parceiros? Às vezes, vamos pensar aqui no negócio online, né? Não, eu não vou ter loja física, vou fazer tudo online. Ok, você vai precisar entregar esses teus produtos. Então, você vai ter uma transportadora parceira ou o correio vai ser o seu parceiro? Em que sentido que são essas parcerias? Se o correio for o seu parceiro, você pode negociar com o correio agora me fugiu o nome, mas é como se fosse assim, pelo volume de entregas que você vai ter, um contrato. Você pode negociar com o correio um contrato específico. Eu vou mandar por semana 10 pacotes, 20 pacotes, 30 pacotes, que seja. E aí você vai pagar um valor diferenciado daquelas pessoas que enviam um pacote por semana. Então, o correio vai ser o seu parceiro de negócio também. E isso é uma parceria-chave, porque você vai diminuir o valor do aluguel. O valor do frete, né? Para você conseguir enviar os seus produtos. Isso é algo bom para o seu cliente. Se eu não me engano, o Mercado Livre tem o Mercado Envios, né? Que ajuda nesse sentido. Tem uma empresa própria de envios e faz com que os clientes escolham as lojas do Mercado Livre para poder receber materiais, né? Além disso, no final de tudo, você tem aí a estrutura de custos.
o peso financeiro da sua ideia, do seu serviço, enfim. Então, vejam, todos esses pontos que o business nos oferece, né? Os parceiros, as atividades, os recursos principais, a proposta de valor, relacionamento com o cliente, os canais, a segmentação, as fontes de receita, a estrutura de custos, tudo isso tem tudo a ver com o nosso plano de negócios. Porque justamente dentro do plano de negócios, a gente coloca todos esses pontos de uma maneira diferente, obviamente, formatada de uma maneira diferente, mas as ideias entram todas lá. A diferença do business para o plano de negócios, desses dois documentos diferentes, são as estruturas. Óbvio, o plano de negócios é um texto, você vai escrevendo sobre, né? Enquanto que o Canvas é uma figura, e aí você preenche os dados nessa figura, mas você faz o Canvas inicialmente para depois chegar no plano de negócios. Porque o Canvas, ele te dá essa clareada nas ideias, te dá uma formatação um pouco diferente, né, pela imagem. Enfim, gente, tudo isso aqui, essa visualização, eu sugiro, depois que vocês fizerem isso, o Canvas, vocês deixem ele num local visível para vocês. Coloquem, sei lá, colhem ele na parede, próximo de onde vocês trabalham, na produção, enfim, se é algum prestador de serviço que tem uma maleta, põe esse Canvas ali dentro da maleta, quando você abrir, você olha para ele e ele vai fazendo você pensar sobre o seu negócio, além, tipo assim, quando você fala quando a gente fala, né, de fazer esse tipo de documentos, todo mundo pensa assim que, vou ter que perder tempo, vou ter que sentar, vou ter que analisar isso, né? Quanto tempo eu vou perder, podia estar produzindo, enfim. Não necessariamente a gente precisa perder tempo. Essas ferramentas, elas podem estar conosco nos nossos locais de produção e prestação de serviço, para que você pense nelas diariamente e venha a construir com o tempo e cada vez mais ferramentas mais efetivas, né? Que façam mais sentido para o seu negócio. Aqui, ok, então, e esse modelo de plano de negócios, uma vez que você preencheu, desculpa, não um modelo, uma ferramenta para a criação do plano de negócios, que é o Canvas, né? Uma vez que você preencheu esses 9 blocos, é importante que você assegure 5 aspectos fundamentais para o sucesso do negócio. Então, quando você fizer isso e essa reflexão que você vai fazendo vez a vez, a partir da primeira criação do Canvas, sempre tendo em mente essas perguntas, então, né? A proposta de valor atende adequadamente às necessidades de cada segmento de clientes que eu escolhi? A proposta de valor que eu pensei inicialmente tem a ver com os meus clientes, né? Com essa segmentação? Os canais que eu escolhi, né? E os relacionamentos com o cliente me permitem entregar essa proposta de valor para os clientes? Além disso, pensei na minha proposta de valor, pensei nos meus clientes, consigo entregar? Ok, tudo certo. Os meus parceiros, eles complementam as minhas atividades? É aquela coisa, né? Eles me ajudam ou eles me atrapalham? Né? Eles são parceiros que vêm a complementar o meu negócio e têm condições, me dão condições para que eu seja cada vez mais efetivo em entregar esse valor aos meus clientes, né? Além disso, eu tenho acesso a todos os recursos que eu preciso para desenvolver as minhas atividades chaves que façam eu entregar valor para o meu cliente, efetivamente, né? Ok. Além disso também, né? Além dos recursos que eu tenho, que eu preciso, o acesso a esses recursos, as receitas que eu penso em ganhar, porque aqui a gente está pensando, a gente não está ainda... Alguns até podem já estar produzindo, ok? E aí seria muito mais legal, vamos dizer assim, porque você tem na mão já dados financeiros para calcular, né? E aí responder essa pergunta com mais assertividade. Mas aqui a gente pensa, as receitas que eu penso em ganhar com a proposta de valor que eu vou entregar, com os canais de relacionamento, com os parceiros que eu vou escolher para o meu negócio, com os recursos que eu preciso. As receitas que eu penso em ganhar, elas são suficientes para cobrir os custos e ainda assim gerar lucro para mim, né, para o meu negócio, para o meu dia a dia, enfim. Eu tenho que pensar em tudo isso, porque é a partir da resposta dessas questões, mas, gente, não é resposta assim, só sim ou não, né? São respostas do tipo, tá, as receitas são suficientes para cobrir os custos. Quais são os custos? Eu tenho noção desses custos? A gente já respondeu lá no Canvas, né? Talvez você não tenha colocado em números, você tenha pensado, né?
custos, embalagem, sei lá, se for produzir aí o bolo, por exemplo, né? Trigo, confeitos, ovo, blá, blá, blá. Você não colocou valores efetivamente, você colocou as palavras, não tem problema. Faça uma conta, pense nos custos, pense nas receitas. E aí respondam essas questões para que vocês validem esse modelo, né? A partir do Canvas. Né? E aí, claro, vocês vão construir o plano de negócio e aí vocês vão ter a noção, e nós vamos construir juntos. As próximas aulas agora são esses passos para você construir o seu plano de negócios com valores, né? Sabendo efetivamente como calcular uma das coisas. Além disso, gente, além do Canvas, o Business Model Canvas, ele é uma ferramenta já muito, muito divulgada, utilizada para várias áreas diferentes. E algumas adaptações, alguns autores fazem algumas adaptações com esse Canvas. Uma das adaptações é até um trabalho apresentado por duas colegas minhas do doutorado, a Lalesca e a Gabriela. Elas adaptaram esse Canvas, inclusive elas são professoras de IFSC também, a Gabriela é professora do IFSC de Gaspar e a Lalesca é professora do IFSC de Florianópolis. Elas adaptaram esse modelo do Canvas a partir de uma metodologia, uma metodologia chamada Effectuation, da Sara Sarasvati, que trabalha com empreendedores. Essa metodologia Effectuation, ela considera 5 dimensões. Ela fala que os empreendedores têm que ter meios para desenvolver os seus negócios, têm que realizar parcerias, né? Realizam parcerias, né? Existe um limite de perda do negócio, porque a gente sabe, né, que todo empreendimento, até o próprio Sebrae tem um relatório que ele diz que os pequenos empreendimentos, os empreendimentos em geral, eles levam de 3 a 5 anos para se consolidar, né? Então, a gente sabe que até esse terceiro ano, digamos assim, né, existem perdas, mas a gente tem que saber também qual é o limite dessa perda. Até que ponto eu posso perder que não vai me comprometer enquanto empreendimento, enquanto empreendedor, né? Além disso, o empreendedor tem que ser tem que ter controle, né, do que ele está fazendo. Por isso, o plano de negócios, por isso você escrever efetivamente o que você quer, para que você possa ter indicadores. A partir do momento que você escreve, você coloca lá o seu plano financeiro, seu plano estratégico, você tem formas de verificar o que você está fazendo ao longo do tempo, isso é muito importante, né? Dá trabalho? Dá, gente, dá trabalho. Não vou dizer aqui para vocês que é fácil, é tranquilo. Pode até ser fácil, porque vocês sabem sobre o negócio de vocês, vocês têm conhecimento sobre, né, o que vocês querem fazer, o serviço a prestar ou o produto a produzir, né, o que vai produzir. Pode até ser fácil nesse sentido, mas ele é trabalhoso porque você tem que sentar e focar em pensar sobre o seu negócio. E os empreendedores normalmente têm, como eu já disse antes, né, aquela visão de que, se eu sentar eu vou perder tempo, eu não posso perder tempo. E eu digo para vocês, sinceramente, esse tempo não está sendo perdido. Você está investindo no seu negócio. E é um momento necessário. Para que você, eu não vou dizer assim que a partir de você sentar e pensar no seu negócio, as suas vendas vão deslanchar, como agora tem um termo que eles usam, fazer 6 em 7, né? É um termo agora do mercado digital, fazer 6 dígitos em 7 dias, propaganda, marketing, enfim, né? Não estou dizendo que esse vai ser o resultado, mas eu digo para vocês, confiem em mim, né? Peço confiança nisso. Quando vocês sentarem para pensar sobre o seu negócio, por mais que vocês achem que estejam perdendo tempo, vocês não estão perdendo tempo. Vocês estão investindo em estruturar o seu plano de negócio, estruturar o seu negócio para que você tenha cada vez mais ele consolidado. E isso vai te dar persistência e vai te fazer ser um empreendedor resiliente e foco, né? Vai te dar principalmente foco no seu negócio. Então, tentem, realmente tentem. Eu não tenho 1 hora por dia para tirar para pensar no meu negócio. Meia hora. Um pouquinho que você fizer. Hoje eu vou fazer o meu plano financeiro. Putz, não acabei. Continua amanhã, não tem problema. Mas faça. Tire esse momento para pensar no seu negócio. É importante. A partir dali você vai conseguir controlar. E além disso,
a partir desse plano de negócios, esse canvas, esse plano de negócio, essa ideia, a estrutura, lembra do tabuleiro? A partir desse tabuleiro montado, você vai conseguir lidar com contratempos. Um dos termos muito usado na Effectuation é fazer uma limonada com os limões que a vida te der, né? Então, se você encontrar limões, faça uma limonada. E é justamente isso. É o empreendedor munir-se de todas as informações possíveis. Aqui a gente, claro, né? Como que eu vou saber de tudo? Não tem como a gente saber de tudo, mas pelo menos aquilo que a gente se propõe a fazer nos dá um alicerce para que quando houver qualquer contratempo, a gente consiga aproveitar, tirar o melhor proveito desse contratempo que surgir. Então aqui usando, né, a analogia, né, da limonada e essa adaptação Canvas, o Effectuation Canvas, ele vai trazer também os 9 blocos, né? São 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. São os 9 blocos. Mas aqui, na verdade, ele muda um pouquinho, né? Que aqui quando ele fala da cocriação nos parceiros, né? Nas parcerias que a gente faz, ele acaba pegando uma questão só. Então, aqui a gente tem assim, né? Acaba sendo 8 blocos. Então, primeiro, quem eu sou? E no quem eu sou, eu não vou responder assim, eu sou a Barla, que é professora. Não, eu vou responder quais são os meus gostos, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas qualidades. Eu sou uma pessoa, nossa, preguiçosa. Não, então peraí, se eu sou uma pessoa preguiçosa, como é que eu quero empreender? Né? Eu tenho que mudar isso. Aqui, nesse quem eu sou, você vai colocar os seus gostos, as suas qualidades, os seus defeitos também. E a partir de você, sinceramente, gente, assim, não queiram maquiar, não façam gerenciamento de impressão aqui, porque esse documento é um documento para vocês. É meio que uma confissão, né? Uma autoavaliação, vamos dizer assim, né? E aí você vai olhar nos seus pontos fracos o que você precisa melhorar. Então, assim, olha, eu sou trabalhador, mas, poxa, tem hora que me dá uma preguiça. Meu ponto fraco é depois das 6 horas a preguiça. Vamos colocar assim, né? Como é que eu posso melhorar? Será que é a sua alimentação que tá, sei lá, errada? Falta de vitaminas, alguma coisa? Você não tá dormindo bem à noite, aí por isso acaba que depois das 6 tem sono? Uso de redes sociais, né? Aquele uso de redes sociais, desculpa a palavra, mas inútil, né? Que você fica ali vendo, consumindo um conteúdo que não serve para nada, no TikTok vendo as dancinhas, enfim, né? Que é o que o pessoal perde bastante tempo e não serve absolutamente para nada, a não ser que o seu negócio tenha a ver com redes digitais, né? Que daí tem tudo a ver com captação de leads e tudo mais. Mas se não tiver, vamos mudar essa chave, vamos tirar esse ponto fraco daí, vamos tentar mudar isso para que você possa ter cada vez mais tempo para cuidar do seu negócio, né, do seu sonho e tudo mais. Então, vamos lá. Quem eu sou? Os gostos, as qualidades, as competências, pontos fortes e fracos. Quando a gente faz esse exercício, a gente coloca no papel e a gente acaba tendo noção do que a gente precisa melhorar e do que eu sou fera e por isso que o meu negócio vai dar certo, né? Aqui fica, então, quem eu sou. O que eu sei? Qual é a minha formação? Quais são os treinamentos que eu já fiz? Relacionados, obviamente, à ideia de negócio, né? A ideia de plano de ação ou plano de negócio. Então, quais são os treinamentos que eu já fiz? Qual é a minha experiência profissional relacionada com o que efetivamente eu quero fazer? Isso tudo tem a ver com os meios, certo? Os meios, que eles falam, né, do pássaro na mão. Quais são os pássaros na mão que eu tenho? Que vão me ajudar a fazer o meu negócio voar, certo? Então, além disso, né? Então, a minha rede de parcerias. Quem eu conheço? Quais pessoas eu conheço? Ou seja, a minha rede pessoal, seja a minha rede profissional, que podem me ajudar a alavancar o meu negócio. Gente, aqui cabe um adendo muito, muito, muito especial. Que eu tenho visto isso com vários empreendedores, inclusive com a minha rede, né, de network profissional e pessoal também. E, assim, é um comentário, eu espero que vocês aproveitem. Quando você cria o seu próprio negócio, não espere, sinceramente, não espere que os seus amigos próximos sejam seus principais clientes. Não crie negócios para atender aos anseios dos seus amigos próximos.
Porque muito provavelmente esses amigos não serão seus clientes. Eu não estou falando isso como algo assim ruim, porque eles vão ter inveja, ciúme. Não, é porque é normal. Isso é extremamente normal. Quando você pensa assim, eu vou criar confecção, porque olha só, eu tenho. Olha quanta gente eu conheço. Eu conheço mais de 100 pessoas, eu sou uma pessoa super relacionada. E eu criando uma confecção, eu tenho aí, sei lá, mais de 50 amigos homens. Se eu vender uma camiseta para cada um, olha só quanto que eu vou ganhar. Não pense nisso. Com certeza, quando você criar o seu negócio, você vai vender, sim, mas você vai vender para pessoas talvez fora do seu ciclo profissional, fora do seu ciclo pessoal. Você vai vender muito para essas pessoas e você vai ver que você vai vender bem menos para quem é da convivência, tá? Isso é normal, mas é algo que os empreendedores pensam muito. Até teve um caso, eu vou contar aqui o exemplo para vocês, de um conhecido que é uma pessoa, assim, como é que eu vou dizer? Para cozinhar, para preparar eventos, enfim, tudo que ele faz é muito gostoso, ele consegue trabalhar na cozinha, é um expert, ok? E ele resolveu trocar de profissão, então, pensando nisso, pensando justamente nisso. E mesmo que a gente sempre conversava com ele e dizia, olha, não pense que os seus amigos serão seus parceiros direto e que serão as pessoas que comprarão os seus pratos, que te chamarão para fazer eventos. E ele achava que não. Ele achava que os amigos... Não, porque eu sou uma pessoa muito bem relacionada. Eu tenho grupo de amigos aqui, grupo de amigos lá, e lá, em outras cidades e tal. E eu já falei com alguns e eles já vão me chamar para fazer eventos nos próximos 3 meses. Então, eu vou sair da minha empresa, né? Vou sair da empresa onde eu trabalho para poder pegar isso, porque se não for agora o momento, eu vou perder esses eventos que os caras já me prometeram. Enfim, resultado. Ele não se estruturou, saiu da empresa em que ele trabalhava para atender essas pessoas. Vejam, ele não pensou no todo, ele pensou especificamente nesses amigos que o contratariam e houve apenas um evento. Não aconteceram todos os eventos que ele imaginou. Então, assim, foi um perrengue, sim. Enquanto empreendedor, ele está tentando ainda, mas a frustração foi bastante grande. Então, a gente precisa pensar no sentido de quem eu conheço, quais as pessoas que podem me ajudar a validar as minhas ideias, a conversar comigo sobre o meu negócio. Se eu tenho já expertise, né, experiência profissional na área, que fornecedores eu posso contatar, né, que clientes eu posso contatar, mas tentem, principalmente também a questão da concorrência, né, quais concorrentes eu já visualizei, a proposta de valor deles, qual vai ser a minha, sabe? A gente pode copiar a proposta de valor? Pode, mas muito provavelmente você vai tentar copiar a proposta do seu concorrente, você vai fazer melhor do que ele, porque você já viu os pontos fracos ali, vai tentar colocar toda a sua energia nisso, né? Que investidores eu posso encontrar? Então, assim, tentem nas suas redes profissionais e pessoais captar informações, conversar sobre o seu negócio. A gente falou sobre isso, se eu não me engano, em umas 2 aulas ou 3 anteriores, né, na rede, você conversar com as pessoas você discutir sobre o seu negócio, né, para que as pessoas te façam ter sempre pé no chão, te tragam críticas e sugestões também, e você consiga avaliar racionalmente isso, nós conversamos sobre isso, mas sempre desvinculem da questão afetiva, tá? Isso é uma dica para que vocês não se frustrem, né, como esse exemplo que eu falei. Além disso, a questão das perdas, né, do limite de perda. Então, o que eu posso investir? Não, a questão de perda não é somente recurso dinheiro, né, reais. Nós estamos falando aqui em recursos gerais. Então, tempo. Eu trabalho, eu sou CLT das 8 às 12 e das 13h30 às 18, ou que seja, das 8 às 18. Eu sou CLT nesse período, então nesse período eu não posso me dedicar ao meu negócio. Eu vou ter que me dedicar a partir das 19, 18h30, 19 horas. Ok, você vai investir tempo no seu negócio. E aí, quanto tempo, por qual período você vai investir esse tempo, né? Para que não falando que você vai perder tempo, mas você vai investir esse tempo. Além disso, você vai investir dinheiros, reais, né? Então, quanto você vai investir, por quanto tempo, para que você tenha uma noção, né? De
o que você pode investir, quanto você pode investir. Então, tantas horas, tantos reais, tantos recursos. E aí você vai tendo a noção de, eu vou investir isso, vou investir recursos, horas e, né, reais por tanto tempo, até que o meu negócio comece a dar lucro. Vejam, o empreendedor, ele se prepara para o negócio, né? Se prepara para a ação. E aí você vai pensar por quanto tempo você vai se preparar para efetivamente colocar a sua ação em prática, o seu negócio a rodar. Um detalhe aqui também, prazo. Coloquem prazo nisso. Por quê? Dependendo do estilo de pessoa, dependendo aí do perfil comportamental, não sei se vocês já ouviram falar, e até é algo que nós vamos fazer ano que vem, um teste de perfil comportamental, eu dando spoiler aqui das aulas. A depender do perfil comportamental, algumas pessoas têm a tendência a procrastinar porque acham que não está perfeito. Então, o perfeccionista, né? O perfeccionismo faz isso. Então, coloque um prazo. Eu me dou aí 2 meses. Por 2 meses eu posso pensar no meu negócio, estruturar ele, trabalhar, investir tantas horas, investir tantos reais. E aí, a partir do dia X, eu vou começar. Professora, mas e se não der? E aí, como é que fica? Não tem problema. Você vai rever o seu planejamento. Mas tenha noção de que o seu negócio precisa ir para a rua, né? Você precisa mostrar ao mundo o seu negócio ou a sua ação, né? Para que você tenha retorno disso, certo? Além disso, o que eu posso controlar e o que eu quero controlar? Então, seriam os controles, né? O piloto comanda o avião, você é o piloto. Seja o piloto da sua vida, seja o piloto do seu negócio. Então, vida pessoal versus vida profissional, certo? O que eu posso e o que eu quero. E o que efetivamente, né, o que faz sentido eu controlar. Claro, recursos faz sentido, mas até que ponto que eu preciso ficar tão fixo ali nos recursos, que eu vou dizer assim, essa questão das perdas, né? Meu Deus, eu perdi aqui tempo, isso aqui deu errado agora. Às vezes quem trabalha com artesanato acontece isso, né? A gente fica tanto tempo produzindo uma peça, chega lá finalmente, faltando um detalhezinho, você não consegue fazer e, enfim, acha que perdeu tudo, aquilo vira uma montanha de problema. Não, calma, né? Existem coisas que a gente não consegue controlar, então considere isso. Você considerando isso, fica muito mais fácil você lidar ali com a tal da limonada, que são os contratempos. As surpresas, os eventos inesperados, os possíveis limões que vão aparecer na sua vida. E a partir dessas surpresas, desses eventos inesperados, como você vai agir, né? A partir dos desafios que você vai encontrar, quais caminhos que você pode seguir para resolver esses problemas e aí então aparecer essa tal da limonada, né? Esse contratempo, né? Dessa peça que chegou no final, você quis produzir ela de um jeito e no fim não tá dando certo do seu jeito que você queria. Pensa, peraí, mas não está dando certo do jeito que eu quero ou a peça efetivamente não está dando certo, né? Então, às vezes, para o cliente, aquilo ali não faz tanta diferença. Então, claro, é diferente de um personalizado, algo nesse sentido, né? Mas para os seus clientes, aquele detalhezinho não faz a menor diferença, mas para você faz enquanto empreendedor, né? Então, faça desse limão que apareceu uma limonada. Quem sabe criar uma nova coleção, enfim, né? Isso aí é ideias só para a gente ter controle, na verdade um controle de leve, digamos assim, porque tem coisas que realmente, como eu disse, a gente não pode controlar, mas saber a nossa ação, quais serão as nossas ações frente a adversidades. E aqui está um modelo desse Effectuation vazio, né, livre, para vocês poderem imprimir ou até mesmo copiar da mesma forma, pegar uma folha A4 e aí fazer o esquema de vocês, né, para que vocês possam então pensar sobre o negócio a partir desse Canvas. Aqui um resumo geralzão, então, dessa nossa aula. Lembrando, gente, dessas duas partes, né? Parte 1, parte 2. Lembrando que o plano de negócios, eu passei para vocês na parte 1, um exemplo de estrutura. Aqui nós temos um outro roteiro, um outro exemplo de estrutura. Vocês podem achar N exemplos de estrutura diferentes, tá? Inclusive, no Siga, eu vou postar para vocês lá um exemplo de estrutura do Sebrae em Excel, que vocês, preenchendo lá os campos que ele pedem, é uma tabela, uma planilha, aliás, uma planilha bem interativa.
vocês podem brincar com ela e tal, e vão preenchendo, e no final ele dá um relatório, ele dá o plano de negócios estruturado, tá? Então, brinquem, trabalhem em cima desse plano de negócios, pensem sobre esse plano de negócios, para vocês poderem cada vez mais racionalizar, trazer para a razão, né? Porque o empreendedor, ele é muito emoção. E a gente, o negócio vai dar certo, claro que vai dar certo, olha aqui que coisa linda, não tem ninguém que faz igual, né? Olha aqui o público que eu quero alcançar, ninguém tá pensando nesse público. Eu tô aqui com a estratégia do Oceano Azul no meu colo. E, enfim, vai dar certo, vai dar certo. O empreendedor é muito emoção e a gente precisa racionalizar isso de uma maneira saudável também. Então, muito obrigada, até a próxima.